Aí pessoal, essa semana aqui resolvendo métodos numéricos, a semana 6, é véspera da prova, então é importante aí todo mundo estudar. E se der tempo, aí essa semana ainda eu faço uma revisãozinha de numérico, tá? Daqui a gente já vai fazer uma revisãozinha sobre integração numérica. O primeiro exercício pede para usar a regra de Simpson, mas antes de usar a regra de Simpson eu vou falar sobre a regra do trapézio, né? O que é a regra do trapézio e como a gente faz uma integral numérica? Ok, a integral é nada mais do que a área embaixo de uma curva, tá? Então imagina a gente tem uma curva aqui. O que eu quero achar é toda a área que está... Deixa eu mudar de cor aqui, fazer isso de outra cor. Aqui, toda a área embaixo dessa curva entre os meus pontos A e B. Ok? Aí a área da curva é toda a área aqui embaixo disso aqui. Mas é difícil resolver essa integral assim. Então o que a gente faz é dividir esse intervalo em alguns pontos. Então vou fazer aqui mais ou menos aleatório, sei lá, 4 pontos. Aí eu tenho um ponto daqui até aqui e eu traço um trapézio. Tá? O que é um trapézio? Um trapézio é uma figura geométrica que não tem, é tipo um retângulo, só que não tem os 4 lados paralelos, só tem 2 lados paralelos, que é esse e esse. Tá? Então, aqui no caso, vou deitar ele, a gente tem uma figura assim. Tá? Então, esse lado é paralelo a esse, aqui forma 90 graus, aqui também não precisaria, mas no caso é isso. Tá? E aí a gente tem uma base maior aqui e uma base menor aqui. E a regra da área do trapézio é a gente fazer, vou falar que a área do trapézio é base maior mais a base menor dividida por 2 vezes a altura. A altura é isso daqui, vezes o H. Tá? Essa é a fórmula para a área do trapézio. Quem que é o nosso H? Nosso H é esse intervalo daqui. Quem que é a nossa base maior? É justamente a função nesse ponto. Vou dizer que aqui é o meu ponto x0, aqui é o meu ponto x1, tá? Aqui, essa distância entre esses dois pontos, a gente chama de ΔX. Tá? Então, a gente sabe que H é igual a ΔX. Tá? Quem que é a base maior? A base maior, ela é o f de x1. F de x1. Tá? Então, é essa altura aqui. Essa altura nada mais é do que o valor desse ponto aqui. O y desse ponto, né? O y é o f de x. Essa curva aqui em vermelho é a curva f de x. E aqui no A eu tenho a base menor, que é igual ao meu f de x0. Ok? Então eu tenho que a minha área, vou chamar essa aqui de área 0. Área 0 é igual ao f de x, na verdade, o f de x1, que é a base maior, mais o f de x0, que é a base menor, dividido pelo 2 e multiplicado pelo h, que é ΔX. Tá? Essa é a minha área 0, que é essa área daqui. Agora eu quero a minha área 1. Então agora eu vou querer a área 1. Aqui eu tenho o x2. Minha área 1 vai ser parecida. Onde tem o x1 eu vou trocar por x2. Então vai ser f de x2. E onde tinha o x0 eu vou trocar por x1. Dividido por 2
vezes o ΔX. Tá? E aí eu tenho a minha área 2. A área 2 vai ser o f de x3 mais o f do x2 dividido por 2 vezes o ΔX. O ΔX é sempre igual, tá? Do x0 para o x1 é a mesma distância que o x1 para o x2, que é a mesma distância do x2 para o x3, e assim vai. Agora eu vou somar todos esses caras aqui. Eu vou somar o A0 mais o A1 mais o A2. Então eu vou ter o f de x1 mais o f de x0. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar isso aqui entre parênteses e vou botar aqui ΔX dividido por 2. Aí eu só botei aqui o ΔX sobre 2 em evidência, tá? Aí aqui eu tenho também o ΔX sobre 2, então ΔX sobre 2 vezes o f do x2 mais o f do x1 mais 3 pontinhos, certo? Aí olha só, o f do x0, bom, esses cara aqui está multiplicado por ΔX sobre 2, esse também. Eu posso botar o ΔX sobre 2 em evidência para todo mundo, tá? Aí eu tenho, vou inverter essa ordem, vou escrever primeiro o f de x0, aí eu vou somar o f de x1, mas o f de x1 aparece de novo aqui somando, então eu vou botar um 2 aqui, mais, aí tem o f do x2, mas ele vai aparecer de novo aqui, ó, no termo 2. Então vai ficar 2f de x2 mais o f de x3 vai aparecer no, no A2, mas vai aparecer no A3 também, que é esse cara aqui, ó, esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3 e esse aqui é o A4, tá? Só tem 4 aqui no meu desenho. Então, no A3 e no A4, não, desculpa, esse é A0, esse é 1, esse é 2 e esse é 3. Tá? Então, no 2 e no 3 vai aparecer o f de x3. Então, eu tenho duas vezes o f de x3. Mas o f de x0 apareceu uma vez só. E o último f, esse cara daqui, que é o x4, aparece uma vez só também. Mais f de x4. Tá? Todos os outros termos, eles aparecem multiplicados por 2. Só os termos da extremidade é que aparecem multiplicados por 1. Okay? E aqui porque eu tinha 4 termos. Se eu tivesse n termos, eu ia ter n caras somando aqui. Tá? E o meu ΔX? Quem é o meu ΔX? Meu ΔX é essa distância aqui dividida por 4. Então, ΔX, vou escrever aqui, ΔX, no meu caso, era o ponto x4 menos o x0, que eu vou chamar de B menos A, tá? Era o meu B menos o A dividido por 4. 4 é o número que eu vou chamar de N aqui, que é o número de termos que eu vou somar aqui. 0, 1, 2, na verdade eu somo um a mais, sempre. Tá? Mas se você somar esse cara com esse cara aqui, também dá, porque esses aqui não estão multiplicados por 2, né? Então a gente tem 4 termos, aí a gente vai dividir todo mundo por 2, né? Então aí fica certinho. Então a ideia da regra do trapézio é que a gente está dividindo por 2 aqui, e eu estou aproximando a minha integral de f de x, então a integral de f de x dx, por isso daqui, por essa soma aqui, tá? Em que o primeiro e o último termo, né, que seria f de A e f de B, não são multiplicados por 2, e todos os termos do meio são, ok? O método de Simpson é parecido. Eu tenho a integral de f de x dx, vai ser igual
Ao invés de dividir por 2, a gente vai ter o Δx dividido por 3. O primeiro termo, o f de x0, ele aparece normal, sem multiplicar por ninguém. O próximo termo, ao invés de multiplicar por 2, ele vem por 4. 4f de x1. Aí esse aqui vem por 2 de novo, mais 2f de x2. Aí vem de novo 4, mais 4f de x3. E aí o último termo, mais f de x4, vem normal, tá? Então, a gente tem aqui internando 4, 2, 4, aí se tivesse mais termo, ia ser 2, 4, e assim vai, certo? Então, neste caso aqui, a única coisa é que a gente dá mais peso para alguns pontos específicos. Okay? É só isso, ele mudou o fator aqui 2 para um fator 4. Ah, e aí, em vez de dividir por 2, ele divide por 3. Ok? Então, não tem segredo, o método de Simpson é isso. E é só uma forma de calcular a integral. Dá para fazer na mão, ou dá para fazer, lógico, para fazer na mão você precisa conseguir calcular esses f's de x na mão. Dá para fazer no computador, dá para fazer com uma calculadora, como vocês preferirem, tá? Então vamos fazer isso aqui para o nosso integral de 0 a 3, com 2n igual a 8. Isso significa que n é igual a 4. Então é isso aqui que eu preciso fazer, tá? Exatamente isso aqui, tem 4 termos. A única coisa que a gente vai fazer é que o f de x é igual, aí a gente tem a função ali, que é 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado. F de x é 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado. Ok? E aí a gente vai calcular o f de x0. Bom, quanto vale o x0? Vale 0 e o último vale 3. Então, esse cara aqui vale 0, esse cara aqui vale 3. Tá? Quanto que vale o meu Δx? Δx vai ser igual a 3 menos 0 dividido por 4. Aí a gente tem 0,75. A gente vai calcular, que é 3 quartos. Então a gente vai calcular o f de x1. x1 vai ser o x0 mais o Δx. Então vai ser 3 quartos. O x2, eu vou somar mais 3 quartos, que vai ficar 6 quartos. Né? 6 quartos é a mesma coisa que 3 sobre 2. E aí eu vou somar mais 3 quartos. Então aqui fica 9 quartos. E aqui seria 12 quartos, que é a mesma coisa que 3. Tá? Então eu teria que calcular o f em cada uma dessas posições. Lógico que eu não vou fazer isso na mão. Eu escrevi um programinha aqui que faz isso. Eu coloco o b igual a 3, o a igual a 0. Aqui eu escrevi n igual a 8, n igual a 4. Aí eu calculo o Δx, que é b menos a sobre n. E aí eu faço o meu primeiro termo, é o f de a, que é o f de 0. Né? Estou calculando aqui o f de 0. F está definido aqui em cima, quem vale? Que é 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado. Aí, então, a minha soma é igual ao meu primeiro termo. O meu x, que vai ser o primeiro x que eu vou calcular aqui, esse daqui, ele vale o 0 mais o Δx, que era 3 quartos. Então, calculei aqui meu primeiro x. Agora, eu vou calcular começando no 1 e terminando no n. Se o meu termo for ímpar, então eu vou multiplicar por 4. Que é esse cara aqui, o x1, eu multiplico por 4. O x3 eu multiplico por 4. E se ele for par, eu multiplico por 2. Eu vou somando. E no final eu somo o último termo, sem multiplicar por ninguém, que é o f de x. Eu estou somando sempre Δx no x. Aí calculo a soma
E no final eu multiplico a soma por Δx sobre 3, né? Que é esse cara daqui. Então eu vou rodar isso aqui. E o meu resultado foi 1,81. Então eu venho aqui, ó, 1,81 é o meu resultado. Esse daqui é a questão 1, ok? Então vamos lá para a pergunta 2. A pergunta 2 eu tenho que usar o método do trapézio. Então no método do trapézio, a gente vira aqui. O primeiro termo eu multiplico por 1, todos os outros eu multiplico por 2. Então é parecido, só que eu não preciso verificar se é ímpar eu multiplico por 4, se é par eu multiplico por 2. Eu multiplico todo mundo por 2 e na hora de dividir eu divido por 2. Tá? E o meu f de x é outro, ele tem a exponencial aqui, está dividido por raiz de 2π. Então vou calcular isso daqui. Tá? Eu já deixei prontinho, então vou comentar isso daqui. Vou descomentar aqui. Então aqui eu tenho a minha função, que é exponencial de menos x² sobre 2, dividido pela raiz de 2π. Meu b é 2, meu a é 0, né, que é tudo aqui do exercício. O meu n é igual a 6. Tá? E aí eu faço, ele até pede aqui 4 casas decimais, mas não importa muito. Aí eu calculei o meu Δx, b menos a dividido por n. Eu somo o meu primeiro termo e o meu último termo aqui sem multiplicar por 2. E todos os outros termos, de 1 até n, eu vou multiplicar por 2 na hora de somar. E aí eu multiplico pelo dx e divido por 2, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Multiplica por Δx e divide por 2. Ok? Então vou calcular aqui quanto que vale isso. 0,4762. E aqui a gente tem 0,47725. Ele fala 4 casas decimais, ele dá 5 casas decimais, mas tudo bem. Então chegamos perto disso aqui, é o mais parecido. Então essa aqui é a resposta certa. Aí a pergunta 3, ele pede para a gente integrar o ln de x mais 1 sobre x² mais 1. A gente pode também usar esses métodos daqui. Então é só definir a função ln. Quando você resolver isso aqui, você vai chegar num valor. Você vai ver que nenhum valor numérico é igual. Mas esse aqui, se você calcular o π e o ln de 2, dá certo. Essa aqui é a resposta certa. Ok? Aí o 4 é um pouquinho mais chatinho. É uma questão teórica, né? Ele fala da função de Dirichlet, que ela vale 1 se o número pertence aos números racionais e 0 se ela pertence aos irracionais. Então, ela é uma função que está o tempo inteiro alternando entre 1 e 0. Tá? Então, é uma função descontínua e fala se a gente pode utilizar um método de integração para isso. E lógico que a gente não consegue integrar essa função usando o método de integração, porque ela não é integrável em Riemann, não tem como. Você tem valores que valem 1, valores que valem 0, mas você não tem como estimar quais valores valem 1, quantos valores valem 1, quantos valores valem 0, para fazer isso aqui. Então, essa função não é integrável, tá? Não tem como resolver essa integral. A pergunta 5 pede para a gente resolver a integral de seno de x sobre x. Essa aqui tem uma pegadinha, porque se a gente for resolver por método, vamos dizer aqui por esse método daqui. Tem outra coisa. Essa função aqui está dizendo de 0 a 1, mas ele quer que a gente integre de menos π até π. Tá? Não é de 0 a 1. Então o que eu vou fazer, em vez de integrar de menos π até π, eu vou integrar de 0 até π só. Por que eu vou fazer isso? Porque o meu problema está no ponto 0. E outra coisa, essa minha função, seno de x é uma função ímpar. O que é uma função ímpar? Quer dizer que ela se eu pegar aqui o eixo, esse aqui é o valor de x igual a 0. Tá? Ela cresce para um lado e ela diminui para o outro. Então, quando ela é positiva aqui, ela é negativa aqui. Certo?
E o meu x, 1 sobre x, também é uma função ímpar. Tá? Se eu pegar só x, né? X é uma função que faz isso aqui. Ela é positiva para um lado e negativa para o outro. Quando eu faço essa dividido por essa, esses sinais aqui se compensam, então ela vai ser positiva dos dois lados ou negativa dos dois lados. Ela vira uma função que é par. Então a minha função ela vira par. Par é uma função que quando é positiva de um lado é positiva do outro, ela é simétrica. Tá? Então se eu resolver ela de 0 até π, eu só preciso multiplicar, estou pegando esse lado aqui, eu só preciso multiplicar por 2 para pegar o outro lado. O que eu vou fazer, em vez de fazer a função de menos π até π, eu vou fazer 2 vezes a função integrada de 0 até π, tá? De seno de x sobre x. E o meu problema está em 0, porque se eu tentar calcular seno de 0 sobre 0, ele vai dizer que não consegue dividir por 0. Tá? Mas a gente sabe que quando x é muito pequeno, isso aqui é uma integral geométrica, seno de x sobre x é aproximadamente x. Então, quando x tende a 0, seno de x sobre x vai tender a x, tá? Que vai ser praticamente 0. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu usei esse método aqui, que é mais simples, o método do trapézio. Eu defini a minha função como seno de x sobre x. Tá? Eu usei n igual a 1000 para chegar no resultado, 10.000 para chegar no resultado mais preciso. E aí, antes eu fazia a soma seu f de a. Só que se eu tentar calcular aqui a soma como f de a é 0, eu vou estar fazendo 0 sobre 0. E eu sei que 0 sobre 0, seno de 0 sobre 0, não vou conseguir dividir isso. Só que eu sei que seno de 0 sobre 0, né, seno de x sobre x, tende a x. E quando x vale 0, então isso aqui tende a 0. Então eu começo com a soma valendo 0, ao invés de valer o f de a. E aí eu resolvo isso aqui. E aí, como antes eu tinha que dividir por 2, aqui eu não dividi por 2, porque eu tenho que multiplicar por 2 o resultado final, né? Eu tenho que fazer isso aqui, ó, 2 vezes, como eu estava dividindo por 2, cancelou o dividido. Então eu só resolvi aqui e ficou 3,70. E aí tem aqui essa alternativa 3,70. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui faz diferença. Se eu usar n igual a 1, isso aqui me dá um número praticamente igual a 0. Se eu usar n igual a 2, aí deu 2. Tá? Vou aumentando esse n, 4. Isso aqui deu 2,9. Ainda está longe da resposta, né? Vou botar aqui 10. 3,38. Já está chegando mais perto, mas ainda está longe. Então 3,100 aumentou. Agora já está mais perto, bem mais perto. Aí começa a aumentar mais devagar, né? Foi para 3,7. Agora 10.000, 3,73. Nem sei se 100.000 ele resolve, vamos ver se... resolve rápido. Aí já não mudou muito, né? 3,7038, que é bem isso aqui. Só está errando aqui a partir da quinta casa decimal. Talvez se a gente multiplicar isso aqui por 5, aí já chegou bem mais perto aqui. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido como fazer a regra do trapézio na mão. E também a computação aqui, na verdade, é um atalho, né? Não é obrigado a usar na prova, nem vai ter como usar a computação. Na verdade, se conseguir usar na calculadora é uma vantagem, mas nem toda calculadora é programável. Não sei se a gente vai poder usar uma calculadora programável, enfim. Mas é isso aí. É importante saber fazer no computador. Se vocês não gostam de Python, eu fiz em Python porque é a linguagem que eu uso no dia a dia. Mas se vocês preferem outra linguagem, também dá para fazer. E é isso aí. Então, espero ter ajudado.
vou tentar fazer um vídeo aí de revisão do conteúdo para vocês até quarta ou quinta-feira. Boa sorte aí, pessoal. Até o próximo vídeo.